Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez. Senhores, um vídeo rápido. Algumas coisas que eu preciso falar aqui, porque há um tempo atrás as pessoas dividiam os vloggers por ideologia política, se eram ateus, cristãos. E quando começaram a fazer isso, senhores, eu comecei a receber o nome de niilista. As pessoas disseram que eu sou um niilista. E, senhores, isso me surpreendeu realmente. Eu quero dizer assim, eu acredito que o termo ele faz sentido, mas eu nunca esperei, eu nunca pensei, eu não esperava, senhores, ser chamado assim. É óbvio que realmente faz muito sentido. Eu não senti, senhores, não fiquei aborrecido de forma alguma, como eu digo, faz sentido. Mas eu não esperava. Foi uma surpresa, assim. Senhores, eu vou explicar algumas concepções, porque algumas pessoas me colocam como niilista. E quando se fala em niilista, eu acredito que a maioria de vocês devem lembrar de Nietzsche. Acho que se você colocar niilismo no Google, possivelmente a palavra Nietzsche vai aparecer associada. E a ideia é de que, como se essa sociedade estivesse em um processo de decadência e que não há volta, e que nós estamos em um processo de decadência já há bastante tempo, em que Nietzsche falava que o homem moderno, em comparação com o homem renascentista ou com o grego antigo, nós estamos em uma posição muito inferior. Senhores, eu realmente acredito, mas eu não gosto de usar esse termo decadência, vamos dizer assim. Eu acredito que existe uma falha de percepção. Eu vou dizer por quê. Outra coisa que eu coloquei aqui, talvez esteja associada, só para mim não esquecer, é que eu não gosto da figura do herói. Eu já falei isso várias vezes. Aliás, esse é um dos problemas que eu tenho com Nietzsche. Que o Nietzsche ele valoriza muito o heroísmo, principalmente a figura do herói grego. Aliás, ele fala que nós somos decadentes justamente porque nós nos distanciamos da tragicidade da vida. Senhores, eu não vou entrar aqui em detalhes, senhores, para não sair do foco. Eu não sei se isso é o fato de eu não gostar de heróis, de nenhuma forma, não gostar da figura e não gostar das pessoas que querem se passar por isso. Eu não sei se isso está associado com as pessoas me chamarem de niilista. Mas eu quero colocar aqui para você que pensa em ser um herói, principalmente pessoas que têm concepções religiosas. Essas pessoas geralmente elas estão muito aptas a se sentirem heróis e heroínas, porque elas pensam que estão salvando pessoas. E existe ainda, senhores, as pessoas que têm concepções políticas e que pensam ser heróis também, que pensam estar salvando as pessoas ou transformando esse mundo num lugar melhor, senhores. E tem gente que faz isso de todo jeito. Tem pessoas que ficam sem comer, achando que estão se salvando ou salvando os outros. Existem pessoas que ficam sem fazer sexo. Existem pessoas que saem nuas no meio da rua. Existem pessoas que tocam fogo no próprio corpo. Todos pensando em estar em direção a uma boa causa, uma salvação de alguém ou de algo, ou seja. E, senhores, o heroísmo ele existe, ele é insidioso, vamos dizer assim. Nós fazemos o que nós queremos o tempo todo, mas nós dizemos para nós mesmos que nós estamos ajudando alguém.
nós queremos aparecer e nós dizemos que nós estamos promovendo a causa. Senhores, eu não vou entrar em detalhes, mas os senhores entendem. E uma pequena concepção de vida que eu tenho, senhores, esses meus 31 anos de idade, o seguinte, senhores, existem, para mim, com relação a pessoas, existem mais ou menos, definiria, 3 grandes grupos. E esses 3 grandes grupos, eles estão relacionados com um propósito de vida. Então, senhores, existem as pessoas que não têm propósito algum. Existem as pessoas que têm propósito, mas que tomaram ele de outros, ou seja, um propósito falso, porque foi simplesmente copiado. E existem aquelas pessoas que têm um propósito realmente. Então, senhores, só analisando aqui os 3 grupos. As pessoas que não têm propósito algum de vida e sabem disso, essas pessoas elas correm risco de vida e possivelmente elas irão se matar uma hora ou outra. E, senhores, elas vão se matar não na forma de um suicídio direto. Possivelmente elas vão se matar aos poucos. Para que vocês entendam o quanto é importante ter propósito. É um grupo pequeno. São as pessoas que não têm propósito algum e elas têm consciência disso. E essas pessoas, mais uma vez, elas correm risco de vida e possivelmente elas irão morrer por causa disso. Elas irão se matar aos poucos. Uma espécie de suicídio gradativo. Um grupo pequeno, mas é expressivo ainda. Senhores, existem aquelas pessoas que elas pensam ter um propósito, mas na verdade esse propósito foi empurrado pela mídia, pela sociedade. Esse é o maior dos grupos, é o grosso da população. O propósito deles não é individual, pessoal, vindo da experiência individual própria dessas pessoas. Eles receberam esse propósito da mídia, da família, da sociedade. Essas pessoas empurraram. E essa é a grande maioria. Essas são as pessoas que querem formar família. São as pessoas que querem ter dinheiro. São as pessoas que, senhores, querem aparentar bem-estar. São as pessoas que se preocupam com a opinião dos outros. Essas pessoas, elas acreditam que elas estão buscando felicidade, mas o conceito delas de felicidade possivelmente veio da televisão ou da família. Okay. Esse é o segundo grupo, é o maior deles, é o grosso da população. E, senhores, existem aquelas pessoas que têm propósito realmente. E as pessoas que têm um propósito realmente na vida, todas as ações delas, todas elas, das mais simples e triviais, serão voltadas àquele propósito. Essas são as únicas pessoas que têm uma experiência de vida realmente. Os outros grupos, os 2 outros grupos, eles vivem num mar, vamos dizer assim, num furacão de sensações e acontecimentos que o que ocorre ao redor deles não faz sentido. Ou porque eles não têm propósito, porque o propósito da vida deles, na verdade, não é deles, são de outros. Eles só tomaram, copiaram. Então, para essas pessoas, tudo que ocorre em volta delas sempre será caótico, sempre será percebido como algo caótico, desordenado. O universo em si, ao redor delas, elas não terão liberdade nenhuma. Elas não terão nunca direção alguma. Elas são marionetes. Elas estão, senhores, em uma maré, em um mar tempestuoso de acontecimentos, sensações e sentimentos. E são os 2 grupos, os que não têm propósito, os que têm um propósito tirado dos outros. A vida, senhores, ela só faz sentido
quando as suas ações estão direcionadas a algo, todas elas. Então, chegando a essas conclusões, na minha perspectiva, senhores, ninguém pode dar propósito às outras pessoas. E ninguém pode alcançar isso por elas. E não importa o que elas tenham, não importa o que elas tenham dinheiro, que elas tenham posição, que elas tenham fama, não importa. Felicidade plena, paz, nunca fará parte da vida dessas pessoas. Ou porque elas não têm direção alguma, ou porque a direção que elas têm, na verdade, foi dada por outros. Então, as pessoas, por exemplo, que se enganam, que têm algum propósito, que na verdade só absorveram de outras pessoas, essas pessoas sentem uma espécie de felicidade quando elas alcançam o que elas querem, mas é uma felicidade simplesmente de ter feito aquilo que os outros esperavam dela. Cumpriu o papel na sociedade que foi lhe dado, cumpriu aquilo que a família esperava, cumpriu aquilo que os outros quiseram, diretamente ou indiretamente, que ela fizesse. Uma espécie de uma felicidade, a felicidade que o escravo tem quando termina o serviço. As pessoas que têm propósito realmente, apenas para elas, um propósito individual, único, de acordo com a experiência pessoal daquela pessoa. Só elas têm algum sentido na vida. Então, senhores, não importa a quantidade de dinheiro, não importa a administração pública, não importa a crença, dogma, não importa nada. As pessoas elas só podem fazer isso por elas mesmas. Só elas podem fazer isso. Ninguém pode dar propósito a ninguém. Então, nós vemos aí, segundo essa concepção que eu coloco, senhores, que o seu desejo em ser um herói é simplesmente algo ridículo. Porque, em última instância, você não pode fazer nada por ninguém. Parece radical, né? Mas pense a respeito. Porque nós podemos até aliviar, vamos dizer assim, os problemas de outras pessoas, mas nós nunca podemos resolvê-los realmente. Então, senhores, para mim, como a grande maioria pertence aos dois grupos, a realidade como um todo, a existência, tudo isso aqui parece irracional. Não tem propósito, significado ou direção. Então, senhores, vocês veem por que eu digo que você não deve se preocupar em mudar a realidade de outras pessoas. Só elas podem fazer isso. E talvez quanto mais pessoas consigam descobrir a própria direção, talvez as coisas melhorem como um todo. Mas mesmo assim, senhores, isso é muito relativo. Pois como eu digo, quando você não tem um propósito real, não importa o dinheiro que você tenha, fama, status, o que for, nunca será uma felicidade plena, porque aquilo você puxou de outras pessoas. Não foi desenvolvido por você. Não foi criado, não nasceu dentro de você. Não é algo único seu, original. E a pessoa que tem propósito realmente, mesmo que ela passe por sensações extremamente desconfortáveis, mas como ela sabe que ela está indo no que ela realmente escolheu, em direção àquilo que ela realmente quis, de acordo com a individualidade plena dela, ela tem uma felicidade e uma paz que dinheiro, status, posição, fama, escambau, nada disso pode dar. Então,
Nós nos relacionamos com outras pessoas, é verdade. Mas a influência que nós podemos ter em resolver, senhores, em salvar os outros, isso é muito relativo. Então, senhores, eu só queria colocar isso aqui porque algumas pessoas me perguntam isso, eu queria explicar a minha posição. Acho que eu deixei claro aqui. Tá ok. Será que eu sou, senhores, um individualista, senhores? Vil, senhores? Será que eu sou uma pessoa egoísta, arrogante, individualista, niilista, senhores? Eu sou essa pessoa horrível. Mas talvez o que eu esteja falando faça sentido, não? Senhores cavalheiros, senhoras e damas, se cuidem.